Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Nos Estados Unidos, Kamala Harris decide quem será seu vice na chapa. A convenção democrata nomeia Tim Walz governador de Minnesota. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, abala a convenção com a defesa entusiasmada da candidatura de Harris à presidência. O índice PMI Flash da S&P Global revela que a atividade privada na zona do euro alcança o maior nível em 3 meses. Projeções divulgadas pelo IBGE mostram que a população brasileira vai começar a encolher em 2042. E no bloco de política do JM, você vai ver a biografia dos candidatos à prefeitura de Camusim, no litoral cearense. O Jornal Mundial está começando. Nos Estados Unidos, a convenção democrata nomeou Tim Walz, governador de Minnesota, como companheiro de chapa de Kamala Harris. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, abalou a convenção em Chicago, com a defesa entusiasmada da candidatura de Harris à presidência. Tim Walz, governador de Minnesota e escolhido por Kamala Harris para ser seu vice-presidente, aceitou a nomeação no terceiro dia da Convenção Nacional Democrata em Chicago. It's the honor of my life. É a honra da minha vida aceitar a nomeação para vice-presidente dos Estados Unidos. Estamos todos aqui esta noite por uma razão linda e simples. Amamos este país. We love this country. Walz, de 60 anos, se tornou uma força carismática na efervescente campanha de Harris, que enfrentará o republicano Donald Trump nas eleições presidenciais em 5 de novembro. Pouco conhecido fora do estado de Minnesota, Walz tem um currículo atípico, com décadas de experiência militar, mas também como professor de geografia e treinador de futebol. We're not going back. Não vamos voltar atrás, temos algo melhor para oferecer ao povo americano e tudo começa com a nossa candidata Kamala Harris. With our candidate, Kamala Harris. Sua esposa Gwen Walz, uma professora de 58 anos que o acompanha na arena política de Minnesota há quase 2 décadas, foi responsável pela apresentação do governador. A Arena United Center também recebeu Bill Clinton, o ex-presidente e um dos pesos pesados do partido, que adotou uma postura mais discreta nos últimos anos, afirmou que Kamala Harris é uma escolha clara para o povo. A ex-presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e a jornalista e apresentadora de televisão Oprah Winfrey também discursaram, apelando aos independentes e aos indecisos que não hesitem em apoiar Kamala Harris. Estrelas também estiveram na convenção para apoiar a candidata. O cantor Steve Wonder fez um breve discurso antes de cantar. A multidão também celebrou a participação de atores e do cantor John Legend. O ex-presidente Barack Obama abalou a Convenção Nacional Democrata em Chicago com uma defesa emocionante da candidatura de Kamala Harris à presidência. We do not need 4 more years. Não precisamos de mais 4 anos de arrogância, confusão e caos. Já vimos esse filme antes e todos sabemos que a sequência costuma ser pior. The sequel is usually worse. Os Estados Unidos estão prontos para um novo capítulo. Os Estados Unidos estão prontos para uma história melhor. Estamos prontos para a presidente Kamala Harris. Kamala Harris. Obama, cujo discurso foi o mais esperado do segundo dia da convenção, entrou no local com a plateia já emocionada graças ao discurso entusiasmado de sua esposa Michelle. De uma família de classe média, Kamala abriu caminho até se tornar vice-presidente dos Estados Unidos da América.
Minha garota Kamala Harris está mais do que pronta para este momento. Ela é uma das pessoas mais qualificadas que já concorreu à presidência. Para muitos, a efervescência de Harris lembra a emocionante corrida de Obama à Casa Branca em 2008. Ao som de rap, rock, pop e até reggaeton, os quase 5.000 delegados democratas nomearam Harris na noite de terça-feira para assumir a candidatura à Casa Branca. Delegados, por favor, saibam o quanto vocês são importantes neste processo, tanto agora como no início deste mês, quando realizamos nossa votação nominal virtual. Estou muito satisfeito em reafirmar Kamala Harris como a candidata democrata à presidência dos Estados Unidos. Harris, de 59 anos, tem pela frente uma luta acirrada com o republicano Donald Trump para vencer as eleições de 5 de novembro. Em uma transmissão de Milwaukee, onde faz um evento de campanha, ela agradeceu a nomeação e a do candidato a vice Tim Walz, atual governador de Minnesota. Kamala revitalizou a campanha democrata em uma mudança considerável em relação a Biden, que não reunia multidões. A ascensão relâmpago de Kamala Harris na corrida pela Casa Branca não só energizou os democratas nos Estados Unidos, mas também impulsionou os vendedores de souvenirs políticos na Convenção Democrata em Chicago. Uma grande variedade de itens coloridos, repletos de miçangas e lantejoulas, com as letras K e H bordadas, celebra a ascensão relâmpago de Kamala Harris na corrida pela Casa Branca. A Kamala Mania tomou conta de vez da Convenção Democrata em Chicago esta semana. Para muitos, um bom presságio. O foco hoje são os patches. Eles são um grande sucesso. Chegamos aqui ontem e estamos quase esgotados desses patches de Kamala Harris. E nem só de objetos vive a festa democrata para oficializar o nome da vice-presidente na disputa com Donald Trump. A reunião tem ritmo embalado por DJs. Kamala Harris está na cabeça de todos, não só na intenção de votos, como por intermédio de acessórios, alguns exclusivos. Este chapéu eu fiz especificamente para a convenção e, é claro, para a senhora presidente. Eu criei nas cores pela sororidade dela, que é verde e rosa. Então eu implementei as pérolas, os temas, um pin e um arranjo floral real. Depois de fazer compras, e entre um discurso e outro, os militantes democratas relaxam em uma área de descanso chamada Coconut Tree Club, em tradução livre, Clube do Coqueiro. O título remonta a um discurso da candidata de 2023 sobre a igualdade de oportunidades na educação. Na época, ela contou que a mãe, quando não concordava com os filhos, brincava que os jovens em geral pareciam ter acabado de cair de um coqueiro. Mas a emoção em Chicago não ficou restrita à vice-presidente. A alegria é grande com os outros líderes democratas. Foi emocionante ontem à noite. Foi muito maravilhoso. Para mim, a primeira vez que vi Hillary Clinton ao vivo. Oh, meu Deus, isso foi tão significativo depois de passar pelos resultados das eleições de 2016 que foram tão ruins com a vitória de Trump. E também ouvi o discurso de Biden. Mas todos nós ficamos emocionados mesmo quando Kamala apareceu de repente. Todo mundo tipo, uau, tão emocionante. Embora os souvenirs vendidos na Convenção Democrata não sejam uma garantia para a mudança de opinião dos trumpistas, os itens ajudam na mobilização interna no campo democrata. Quem sabe os vendedores de camisetas, canetas, copos e bijuterias não estejam vendendo apenas quinquilharias, mas também garantindo o sonho de um futuro melhor. Hora do bloco de política. Hoje, Caio Teles traz a biografia dos candidatos à prefeitura da cidade de Camusim, no litoral cearense. Boa noite, Caio. Oi, Lucas, boa noite pra você. Hoje a gente vai pro litoral do Ceará. Vamos pra Camusim, que tem 3 candidatos à prefeitura, registrados para disputar a eleição de 2024, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Então vamos lá conhecê-los, eles. Vamos lá. Maria Elizabeth Magalhães, mais conhecida como Betinha,
Além de ser a atual prefeita, ela é também historiadora, graduada na área pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Ela é especialista em formação docente pela mesma instituição. Ela também é bacharel em Direito pela Faculdade Luciano Feijão e também professora concursada do estado do Ceará. Em 2020, o cenário político do município ficou marcado pela especulação de quem seria o sucessor ou sucessora da Mônica Gomes Aguiar, a então chefe do Executivo Municipal. No pareu estavam o ex-secretário da Infraestrutura, Leonardo Aguiar, o ex-diretor do Hospital Municipal, deputado Murilo Aguiar, Glaucio Aguiar e aquele que viria a ser escolhida, então secretária de Educação, chegando na disputa com o lema A Professora Tá On. Então, o candidato do PDT ao governo municipal venceu Euvaldete Ferro, do MDB, naquela época, por uma diferença de 186 votos, que representou a porcentagem de 50% e 49%, respectivamente, estava eleita a terceira mulher no cargo, além dela e de sua antecessora, Ana Maria Veras, que já havia governado a cidade entre os anos de 1983 e 88. Passados 4 anos, a professora Betinha não deve contar com o apoio do Dr. Ismael, que aderiu à oposição, e ela se lança agora como candidata à reeleição ao lado de Mônica, ex-prefeita. Pela primeira vez na história, Camusim terá 2 mulheres numa chapa só candidatando. Euvaldete Ferro de Rocha Oliveira, mais conhecida como Euvaldete Ferro, nasceu dia 15 de julho de 62. Ela é pedagoga e possui ensino superior completo. Ela é ex-primeira-dama de Camusim, já foi secretária de Ação Social em 2016, indicada a Chico como candidato do MDB. Euvaldete foi derrotada por Mônica Aguiar por 1.319 votos de diferença. A campanha, que chegou ao pleito, conseguiu 18.411 votos, que representavam 50% dos eleitores contra 46% da MDB lista. Com 17 mil votos no ano de 2020, numa eleição mais apertada da história, Betinha, indicada por sua antecessora, a Mônica, venceu Euvaldete por uma diferença de 186 votos, com porcentagem de 50% a 49%, respectivamente. Justo nesse ano, ela deve lançar mais uma vez como candidata ao cargo de prefeito, como já falei, prefeito de Camusim, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Desta vez contando com o apoio não só do seu atual marido, mas também de outras personalidades políticas, como o doutor Ismael, Romeu Adqueiro, Anibal Filho e o governador Elmano de Freitas. E para deixar claro, a biografia do Mauro Gago não foi encontrada até a atualização dessa reportagem, mas vale lembrar que ele é candidato pelo Mobiliza à prefeitura de Camusim. Aproveitar o tempinho e falar de que segunda-feira estrearemos um novo programa temporário, é o Mundial Eleições. Eu irei apresentar com os destaques das eleições principais nas principais capitais e também principalmente em Fortaleza e no interior do Ceará, por termos mais telespectadores. Também domingo quem irá apresentar o Mundial Notícias vai ser o Pedro Gabriel, viu? É isso que eu tenho pra hoje, curtinho, mas é isso. Lucas, Vitória, volto com vocês no estúdio do Jornal Mundial. Tchau, tchau. Que vença que a população decidir. Muito obrigado, Caio, pelas suas informações. Até amanhã. A atividade privada na zona do euro chegou ao maior nível em 3 meses, revelou o índice da S&P Global. A atividade do setor privado aumentou ligeiramente em agosto na zona do euro, ao nível mais alto em 3 meses, graças em parte ao efeito Jogos Olímpicos, de acordo com o índice PMI Flash, publicado nesta quinta-feira pela S&P Global. O fortalecimento do crescimento da atividade global refletiu na volta da expansão na França, onde foi registrado em agosto o maior aumento em quase 1 ano e meio devido às competições olímpicas. Apesar disso, o economista-chefe do Banco Hamburg Commercial, sócio da S&P Global, afirmou que é pouco provável que este impulso se mantenha nos próximos meses. O índice, calculado com base em pesquisas em empresas, subiu a 51,2% a partir de 50,1% em julho, o nível mais alto em 3 meses. O número acima da marca de 50 indica crescimento da atividade, mas menor que isso representa uma contração.
A seguir, a Tailândia detecta o primeiro caso da nova variante da Mpox. E as projeções divulgadas pelo IBGE mostram que a população brasileira começará a diminuir em 2042. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. A Tailândia detectou o primeiro caso da nova variante da Mpox. O paciente europeu que viajou antes à África está em quarentena e mais 40 pessoas que tiveram contato com ele estão sendo monitoradas. A Tailândia anunciou nesta quinta-feira que detectou o primeiro caso da nova variante da Mpox, mais contagiosa e mortal, em um paciente europeu que viajou ao país asiático procedente da África. O Departamento de Controle de Doenças afirmou que os exames de laboratórios do paciente, um europeu de 66 anos, confirmaram que ele foi infectado pela variante Clado 1B, responsável pela atual epidemia. O homem infectado foi colocado em quarentena no hospital. Mais de 40 pessoas que tiveram contato com o paciente estão sendo monitoradas. O Ministério da Saúde afirmou que qualquer pessoa que viaje para a Tailândia, procedente de 42 países de alto risco, será obrigada a fazer um registro e passar por um exame na chegada. Diante do aumento de casos de Mpox na República Democrática do Congo, que também afeta Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda, a OMS decidiu declarar uma emergência de saúde pública internacional em 14 de agosto, o nível de alerta mais elevado. A variante Clado 1B, responsável pela atual epidemia na África, é fatal em 3,6% dos casos e particularmente perigosa para as crianças. A Mpox é uma doença viral que se propaga de animais para humanos, mas também é transmitida através do contato físico próximo com uma pessoa infectada com o vírus. Hora de sabermos a previsão do tempo. Boa noite, Marcelo. O que você traz para a gente? Oi, Vitória. Boa noite para você, para o Pedro e boa noite para você. O avanço de massa de ar polar irá derrubar as temperaturas amanhã. No sul, o deslocamento do sistema deve distribuir as instabilidades sobre o norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. O tempo volta a ficar estável no sul do Rio Grande do Sul. O avanço da massa de ar polar na retaguarda do sistema deve derrubar as temperaturas em toda a região. No sudeste, as instabilidades avançam sobre o sul e litoral de São Paulo, com condição para chuva em áreas que percorrem a região de Presidente Prudente até o Vale do Ribeira, em toda a faixa litorânea de São Paulo e no litoral fluminense. Nas demais áreas da região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o predomínio ainda é de tempo firme. No centro-oeste, as instabilidades avançam sobre o sul da região. O tempo fica chuvoso no sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul, com condições para chuva persistente ao longo do dia. Nas demais regiões do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, a condição segue sendo de tempo firme, com predomínio de sol entre poucas nuvens. Na região nordeste do país, há condição para chuva fraca em toda a costa leste, que percorre o litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. Nas demais regiões interioranas, o predomínio segue sendo de tempo firme, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar. E no norte do país, as instabilidades seguem subsidiando a ocorrência de pancadas de chuva no Amazonas, oeste e noroeste do Pará, no oeste do Acre, Amapá e Roraima. As demais regiões seguem com o dia marcado pelo predomínio de sol entre nuvens. Teremos agora máximas e mínimas em algumas capitais do país para amanhã. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a mínima será de 9 graus e a máxima não passa de 15. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a mínima será de 15 graus e máxima de 30. Em Brasília, no Distrito Federal, a mínima será de 13 e a máxima 31 graus. No Recife, em Pernambuco, a mínima será de 22 e máxima de 28. E em Manaus, no Amazonas, a mínima será de 26 graus, enquanto a máxima pode chegar aos 38. Por hoje é só, uma boa noite a todos e até mais.
Vitória. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações. Até amanhã. Projeções divulgadas pelo IBGE nesta quinta-feira mostram que a população brasileira começará a encolher no ano de 2042. Veja a reportagem de Rodrigo Jesus. A população brasileira vai começar a encolher em 2042, segundo projeções divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta-feira. Segundo os números, sairemos dos atuais 203 milhões para 220 milhões em 2041. E a partir do ano seguinte, começamos a encolher até chegar a 199 milhões em 2070. A previsão do ponto de inflexão é quando a população deixa de crescer e começa a encolher, foi adiantada em 6 anos desde a última projeção feita em 2018. Naquela época, acreditava-se que o Brasil ia começar a encolher em 2048. A antecipação ocorreu porque a projeção anterior, feita com base nos dados do censo de 2010, que havia sido feito 8 anos antes. Agora o IBGE usou os dados do censo 2022, que, em outras coisas, mostrou que o país tinha uma população menor do que estimada pelo Instituto. Para projetar a variação populacional, são levados em conta indicadores como taxa de fecundidade, número de filhos por mulheres, expectativa de vida e migração. Segundo a pesquisa, no caso brasileiro, a queda da taxa de fecundidade é o principal fator responsável pela diminuição da população nos próximos anos, e a migração tem efeito menor. Em 2000 e 2023, o número passou de 2,32 para 1,57 filhos por mulher. O número para garantir a reposição populacional seria de 2,1 filhos por mulher. De acordo com os pesquisadores do Instituto, esta queda está relacionada às mudanças de padrões familiares e nas decisões reprodutivas ao longo das últimas décadas. A idade média que a mulher brasileira tem filho aumentou. Em 2000 era de 25,3 anos, em 2020 subiu para 27,7 anos. Essa diminuição na taxa de fecundidade e adiantamento da maternidade impactaram diretamente o número de nascimentos anuais no país. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.